Opa, todo mundo consegue ver? Beleza. Deixa eu tirar o fone aqui. O Evangelho de Jesus Cristo. Bruno vai colocar na tela um verso, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo fala sobre o grande amor de Deus para com o homem. É o mais conhecido, mais falado em momentos de evangelismo. É uma passagem que demonstra um amor sacrificial, demonstra um amor infinito de Deus que ele tem por nós. Amor esse que ele entregou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer e assim pagar o preço do pecado que nos separava da comunhão da presença de Deus. Mas este é um versículo que trará uma mudança, que causará uma real conversão somente na vida daquele que reconhece, que precisa, que necessita de um Salvador. Somente esta pessoa que reconhece que precisa, que necessita de um Salvador, é que esta passagem vai fazer um efeito, uma mudança verdadeira nele. Então, hoje, com base nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e com o auxílio desse pequeno livreto, que depois eu posso estar fornecendo aí para vocês. Esse pequeno livreto aqui foi escrito por um pastor chamado Paul Washer, né? E escreveu ele de uma maneira de muito fácil, assim, muito fácil entender. Ele resume, né, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E para nós começarmos a compreender a grandeza, a excelência, a misericórdia, o amor que é esse Evangelho. Eu disse aqui para a gente começar a entender, porque nem mesmo na eternidade, depois quando a gente estiver na eternidade com Deus, nós iremos ter essa compreensão plena de todo esse amor que Deus manifestou por nós. Então, como foi falado, o homem, ele precisa primeiro saber qual é a sua condição, o seu estado. Quando ele descobre a sua real situação perante Deus, aí sim é quando o evangelho, essa boa notícia de Jesus Cristo, aí sim ela vai fazer todo sentido na vida dele. E para isso, primeiramente, nós temos que conhecer aquilo que Deus quis nos mostrar a respeito de quem ele é e do seu caráter. E por que Jesus Cristo ele teve que morrer. Então, para começarmos, vamos citar três qualidades, três atributos divinos. Deus é amor. Ele não apenas ama, ele simplesmente, ele é a fonte, ele é a essência de todo o amor. O amor de Deus não é um estado, não é um estado de emoção, não é uma atitude diferente de nós que em certos momentos amamos, aí daqui a pouco a pessoa fez alguma coisa que a gente não gostou, aí a gente já deixa de amar a pessoa. Não. O amor de Deus, o amor faz parte do próprio ser de Deus. E isso a Bíblia vai nos dizer em muitas passagens, como em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Vai dizer o quê? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Também temos em Salmos 86, verso 15, vai dizer: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Também em Salmos ainda, 145, verso 8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Também em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus, o amor dele é imutável. Segunda qualidade, segundo atributo de Deus. Deus, ele é santo. No livro de Isaías, capítulo 6, verso 3, vai dizer: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra santo aqui, ela comunica a ideia de ser separado, distinto, colocado à parte. E com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus ele está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo o ser criado. Independentemente do seu esplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente, incomparável. E, em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima, separado da corrupção moral da sua criação e de tudo que é profano, pecaminoso. Deus, ele não pode pecar. Ele não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. Isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Por isso que eu estou fazendo questão de citar essas passagens bíblicas. Aqui em 1 João, capítulo 1, no verso 5, vai dizer, na parte B ali, diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Em Salmos também, vai dizer, Salmo 5, verso 4, Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Isso são apenas algumas citações para estar falando da santidade de Deus. Então, a gente já falou do amor e da santidade. Agora, a gente vai falar da justiça. Deus, ele é justo. A palavra justo aqui, ela nos fala na excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus ele é um ser absolutamente justo e ele age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Ele nunca será ou nunca fará algo que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. As suas obras, os seus decretos e juízo são absolutamente perfeitos. Para isso, vamos conferir na Bíblia. Salmos 11, verso 7. Vai dizer: Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Em Deuteronômio também, 32, verso 4, vai dizer: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça.
é justo e reto. A justiça de Deus não apenas descreve o seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação, especialmente com nós humanos. Deus, ele revelou a sua vontade a todos os povos através da sua criação e também através da sua consciência. Ele se revelou mais claramente para nós por meio do quê? Da Bíblia, da sua palavra. E ele julgará cada pessoa de acordo com um padrão que tem sido revelado a eles. E virá um dia também em que Deus, ele julgará a todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e equidade, recompensando cada um pelo bem e pelo mal, e castigando pelo mal. Porque um Deus que se recusasse a julgar a maldade, ele não poderia ser bom e nem poderia ser amoroso ou justo. Então, nós vimos aqui esses três atributos de Deus: o amor, a santidade e a justiça dele. Agora, vamos ver a nossa situação, a humanidade, o homem perante Deus. Então, para isso, vamos já ler uns versos aqui. Salmo 51, no verso 5. Vai dizer o quê? O salmista vai dizer: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Efésios 2:3. Vai dizer: Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mais um. Romanos 3:23 ainda. Pois todos pecaram. De novo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mateus 15:19. Isso é apenas para mostrar a nossa condição, a condição do homem perante Deus. Mateus 15:19 diz: Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E para aqueles que dizem que a criança já nasce pura e é o ambiente que corrompe, ouça esse verso aqui, ó, Gênesis 8:21. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Então, com base nesses versículos citados, que nós podemos concluir? Podemos concluir que a situação do homem, da humanidade, é o que? Um distanciamento, uma total rebelião contra Deus. A situação do homem, ela é trágica, pois ele já nasce em pecado. Essa mensagem de que todos nascemos em pecado é válida tanto para homens sanguinários, perversos, corruptos,
como também para aquelas pessoas que praticam o bem, o amor ao próximo, tendo empatia, ajudando em suas dificuldades, ou até mesmo para jovens e crianças que ainda não tiveram o pleno conhecimento do que é a maldade. Em Isaías 64, verso 6, vai dizer, em relação às boas obras: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Ou seja, todas as nossas boas obras, as nossas boas intenções, tudo isso diante da santidade de Deus é como um trapo de imundícia, um pano sujo. Mas não é um pano sujo que você pega um pano aqui e tira o pó da mesa, esse pano sujo, não. A expressão ali quer dizer um pano que você usou para poder tratar a ferida de um leproso. Olha com que se compara as nossas boas obras, a nossa justiça, comparada com a santidade de Deus. É como isso, como um trapo de imundícia. Uma coisa é certa, diante de Deus, todos somos pecadores e estamos debaixo da sua ira. Todos, a humanidade completa. Depois que Adão pecou, foi expulso do jardim, todos pecaram. Todos já nascemos debaixo do pecado. E agora fica uma pergunta, a grande questão, né? O grande dilema. Como que um Deus justo, ele pode perdoar pecadores como nós? Porque ele é justo. E a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, como que um Deus justo vai perdoar pecadores? A própria palavra de Deus, ó, em Provérbios 17:15, vai dizer o quê? Provérbios 17:15. Qualquer um que justifique os maus é uma abominação para o Senhor. Eu li aqui em outra versão, mas ali está. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. A versão que apareceu para vocês. Então, como que Deus vai justificar? Deus, ele na sua justiça, ele condenou a humanidade. Por conta do quê? Por conta do pecado que entrou na humanidade. E esse mesmo Deus, ele em seu grande amor, ele tomou sobre si todo o nosso pecado. Todo o castigo, toda a pena que nós merecíamos, ele morreu em nosso lugar. Ou seja, o mesmo Deus que condenou a humanidade, ele, para não se contradizer na sua justiça, porque um Deus justo, ele tem que punir o pecado, como disse, o salário do pecado é a morte física e a morte espiritual. Esse mesmo Deus, ele se fez homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele pagou o preço por nós na cruz. Veja que grande amor. Ele se ofereceu voluntariamente, por amor. Ele sofreu o pior tipo de morte, a crucificação. A crucificação é considerado até hoje o método de tortura mais cruel que o homem já inventou. E na cruz, Cristo, ele sofreu o juízo de Deus. A ira de Deus estava sobre ele ali. A condenação que nós merecíamos ficou ali, ó, em cima de Jesus Cristo, caiu tudo sobre ele.
E após 3 dias, o que aconteceu? Após 3 dias da crucificação de Cristo, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso está onde? Em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, o cristianismo, a centralidade dele está na pessoa de Cristo, na ressurreição de Cristo. Se Jesus Cristo ele não ressuscitou dos mortos, de nada vale a nossa pregação, de nada vale nós crermos nisso. A ressurreição, ela é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição, ela é a prova de que Deus, ele aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. A ressurreição, ela é a prova da futura ressurreição do crente. A ressurreição, ela é a prova de que o mundo ele tem um Senhor e que tem um juiz. A boa notícia da ressurreição, ela nos mostra o quê? Que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele fala hoje através da sua palavra, que é a Bíblia, e ele salva poderosamente a pecadores. E já partindo para a conclusão, encerrando, diante da palavra, a palavra de Deus pregada, falada, anunciado aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos responder de duas maneiras, apenas duas. Nós podemos ouvir e ficar indiferente, seguindo a nossa vida naturalmente, como antes. Ou responder positivamente e fazer apenas duas coisas que a Bíblia nos fala que devemos fazer para conseguir a salvação, que é nos arrependermos de nossos pecados. E a segunda é pela fé crer na obra de Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa convencer você que está me ouvindo, convencer você dos seus pecados e que você possa crer pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E para aqueles que já responderam a tudo o que Cristo fez, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, eu vou deixar uma comparação. Que, aliás, esse pastor aqui, Paul Washer, ele citou em uma pregação dele, achei bem pertinente para poder compartilhar com todos. Imagina um homem que chega 1 hora atrasado no seu trabalho. E para justificar o seu atraso, ele diz para o seu patrão, né, que ele estava indo de carro, o pneu furou ali na rodovia, ele parou para trocar o pneu, ele está trocando, daqui a pouco a chave de roda sai rolando ali para a rodovia, ele desatento, vai atrás daquela chave, sem perceber, está vindo o quê? Uma carreta de umas 50 toneladas na direção dele, de frente o atropela, a mais de 100 quilômetros por hora. Porém, ele está ali, de frente com o patrão dele, falando que isso aconteceu. O patrão olha para a cara dele e faz, é mesmo? Só que o cara não tem nenhum machucado, nenhum arranhão, nada. Mas ele diz que isso aconteceu com ele. Agora, imagine um homem pecador, condenado a sofrer a ira de Deus. Este homem, ele chega até você e diz que conheceu Deus, que teve um encontro com Deus. Um Deus todo-poderoso que
que não é do tamanho de uma carreta de 50 toneladas. Não, é um Deus que criou os céus e a terra, criou o universo. E este homem, ele diz para você que ele é cristão, mas você não consegue ver nenhuma transformação. Você não consegue ver nenhum arranhão nesse homem, após ele ter tido esse encontro, não com essa carreta de 50 toneladas, mas com um Deus Todo-Poderoso. E você não vê nenhuma transformação. Como isso é possível? Será que ele teve mesmo? Então, para nós que já fomos alcançados por esta graça de Jesus Cristo, vamos, dia após dia, produzir o quê? Frutos, frutos de arrependimento. Vamos pedir forças ao Espírito Santo para que nos guarde de todo o orgulho, de toda soberba, inveja, luxúria, avareza, contenda, briga, falta de perdão. E que nenhum desses pecados venha nos afastar da presença de Deus. E que assim consigamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça, fale uma pequena oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Graças te dou, Senhor, pela força, pela iluminação do teu Espírito Santo, de ter falado mais um pouco, Senhor, sobre o teu Evangelho, sobre a tua pessoa, sobre a nossa condição. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada. Não sou eu, não há nenhum homem que possa convencer outro homem do seu pecado. Somente o teu Espírito Santo é capaz. Por isso eu te peço, ó Deus, que aquele que estiver ouvindo agora esta palavra, ou posteriormente, Senhor Deus, que teu Espírito Santo possa trabalhar no coração, possa convencê-lo e mostrar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E aqueles que já foram alcançados, ó Deus, Senhor, nos ajuda, persevera, Senhor, por nós, para que possamos continuar nessa caminhada e um dia encontrar contigo na eternidade. Graças a ti por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Porra!